Amém, queridos. Convido a igreja a abrir suas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo 17. E eu irei ler do verso 16 até o verso 31. Peço que os irmãos, mesmo assentados, com toda reverência à palavra do Senhor, possam atentamente ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Também vai estar sendo projetado aí. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Convido a igreja mais uma vez a fechar os olhos para que possamos orar ao Senhor e rogar que a palavra de Deus seja alimento para as nossas almas nesta noite. Santo e amado Deus, graças te damos pela tua palavra que nós acabamos de ler. A palavra que é a verdade, que salva, que liberta, que transforma. E agora pedimos que ao lermos esta palavra e expormos esta palavra, que o Senhor mesmo aplique aos nossos corações. Precisamos da tua ajuda, precisamos do teu Espírito Santo, precisamos da tua graça, da tua iluminação. Não somos aptos, Pai,
por nós mesmos a compreender a tua santa palavra. Precisamos da tua ajuda. Precisamos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. E eu te peço que o Senhor faça nessa noite o que eu não sou capaz de fazer. Aplica a tua palavra ao coração da tua igreja. Nós assim te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria então, irmãos, com base nesse texto, de falar sobre o tema pregando a verdade em meio à religiosidade. Se tem uma das coisas que o Brasil se equipara demais à Europa e especialmente à Itália, que falamos nessa noite, mas que também se equipara à cidade de Atenas, que nós acabamos de ler, talvez algo muito próximo de todos nós, é o contexto religioso. É esse contexto tão diverso que nós temos. E eu me lembrava essa semana que a consciência cristã, que já falamos e oramos nessa noite, que iniciou há 25 anos, ela iniciou exatamente porque na cidade de Campina Grande, não sei ainda se existe, mas ainda existe esse evento, era sediado um evento chamado de Nova Consciência. Ainda existe? Somente online, ok. Esse ano não. E eu confesso não ter visto nenhum movimento andando pela cidade. E esse movimento era exatamente um movimento de pluralismo religioso, dentro da ideia de que várias religiões poderiam conviver juntas, já que cada um tinha a sua própria verdade e o seu próprio sistema de credos, e não haveria problema andarmos juntos apesar das diferenças. E pela graça do Senhor, o Senhor usou pastores dessa cidade para dizer, não, nós cremos num único evangelho, numa única verdade, e se esse evangelho não apontar para Cristo e para a sua graça proveniente da cruz, ele não é o evangelho que salva. E graças ao Senhor, por isso, surge o evento da consciência cristã. Isso mostra esse ambiente plural que nós vivemos no nosso país e no mundo, essa mistura de religiões, a ponto que o próprio catolicismo romano, que ainda é a maioria do nosso país, é um catolicismo extremamente místico, com elementos que o próprio romanismo não aceita. Se você for estudar de fato o catolicismo romano dentro das suas vertentes, você vai ver que o catolicismo brasileiro tem muitos elementos que Roma mesmo não prega. E assim, diversas outras religiões. E isso tem feito, com o passar dos anos e das décadas, explica um pouco por que é que a Europa vive esse contexto. Muitos até dizem, olha, a Europa é pós-cristã. E sempre que eu penso nisso, e falando especialmente da Itália, eu costumo dizer, pós-cristã quem? Porque se você voltar um pouco na história, é evidente que nos primeiros séculos da igreja, Roma foi evangelizada pelos cristãos que passaram ali, mas você deve lembrar que no século XVI, com o advento da reforma protestante, há uma cisão entre a igreja romana e aí sim a igreja protestante, que nós somos esses herdeiros da reforma, e a parte latina da Europa, que é o caso da Itália e de outros países como a Espanha, Portugal, eles ficam sob a influência da igreja romana. Ou seja, esses países, na prática, foram evangelizados por um evangelho que não é o verdadeiro evangelho bíblico. E por isso, chega a números de países não alcançados. Eu falei a vocês, logo há poucos minutos atrás, que a Itália tem menos de 1% de cristãos. A missão Portas Abertas denomina qualquer país com menos de 2% de evangélicos como PNA, ou povo não alcançado. Isso poderia nos levar a pensar que, se você não considerar os romanistas, a Itália é um país não alcançado. É um povo que ainda não foi alcançado pelo evangelho da cruz. E aí, queridos, isso começa a explicar essa mistura religiosa e que deve nos levar a clamar por esses lugares.
É interessante porque algumas décadas, especialmente na primeira metade do século XX e também especialmente na década de 60, 70, 80, o mundo voltou os seus olhos para a África. E graças a Deus que o Senhor dirigiu assim. E a África hoje tem experimentado algo grandioso da parte do Senhor. A África hoje já envia missionários para o mundo. Eu, por exemplo, tive o privilégio de, nos seminários que eu ensino, dar aula a alunos africanos que estão vindo ao Brasil se preparar teologicamente para serem pastores e missionários no seu continente. E isso é uma grande bênção. No entanto, irmãos, a outra parte, de onde começa todo esse movimento missionário, hoje carece de ouvir o Evangelho. Oswald Smith, um dos grandes escritores de missiologia, famoso pelo seu clássico O Clamor do Mundo, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, enquanto permanece alguém que não o ouviu uma vez. Isso me faz pensar o quanto que talvez nós, cristãos brasileiros, estejamos sendo insensíveis com a realidade do mundo. Porque, graças a Deus que no Brasil tem pastor se trombando. Eu fui quinta-feira lá para a abertura da Consciência Cristã e eu acho que eu encontrei no mínimo 20 pastores aos quais eu pude apertar a mão, abraçar, cumprimentar, sem contar que no ônibus que veio de João Pessoa, nos ônibus, vieram pelo menos mais outros 50 pastores. Isso sem contar as denominações, as igrejas. Hoje, praticamente nas grandes cidades, como é o caso de Campina Grande, praticamente em todos os bairros você encontra um grande número de igrejas. O Brasil, pela graça de Deus, tem ouvido o Evangelho, mas ainda há lugares como a Itália, como lugares da Europa, que ainda não ouviram esse Evangelho da cruz. E aqui eu quero que você, por favor, se você puder, mantenha o seu texto aberto, que eu quero expor alguns versos desse texto. Esse texto, ele é muito interessante, porque, como eu disse, Atenas também vivia um contexto desse pluralismo religioso. O comentarista de Atos dos Apóstolos, Simon Kistemaker, ele diz que Atenas descansava em sua reputação de ser o centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento e da oratória. Atenas foi a primeira cidade-estado da Grécia, ainda no século V a.C., e mesmo depois de ser integrada ao Império Romano, ela ainda guardava com orgulho a sua independência intelectual de ser uma cidade livre. Eles se gabavam da sua tradição filosófica herdada de Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles tinham uma reputação de metrópole intelectual do império. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer no seu comentário que Atenas era uma cidade gloriosa. Qualquer visitante que chegasse nessa cidade nos tempos de Paulo olharia com espanto os seus ricos monumentos, os seus esplêndidos palácios, os seus templos dedicados aos seus milhares de deuses. O historiador Flávio Joséfo, ainda no primeiro século, disse que em Atenas havia mais divindades do que pessoas. Tamanha era a mistura de deuses e de tradição pluralista que havia naquela cidade. Uma cidade profundamente marcada pela idolatria, pelo misticismo e cheia de outros problemas. E olhando, irmãos, para a realidade de Atenas, pensando também na realidade brasileira, na realidade de Campina Grande, por que não, mas também olhando para a realidade da Itália, nós podemos nessa noite discorrer sobre o seguinte tema: a palavra de Deus nos orienta como devemos pregar a verdade em um ambiente marcado pela religiosidade. Como a igreja presbiteriana do Catolé deve pregar a verdade em meio à religiosidade dessa cidade? Como nós poderemos pregar a verdade em meio à religiosidade dos italianos? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar?
E a primeira coisa que o texto nos ensina é que, diante da religiosidade falsa de nossos dias, nós devemos anunciar ao mundo o Deus desconhecido. Veja comigo, novamente, os versos 22 e 23 do texto que nós acabamos de ler. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ler um livro clássico, também da missiologia, chamado Fator Melquisedeque, de um escritor chamado Don Richardson. E Don Richardson conta uma história acerca dessa passagem, dizendo que em determinado momento, ainda antes da era cristã, a cidade de Atenas passou por uma grande praga, e disse que vários religiosos e vários sábios de Atenas foram chamados, e não conseguiam resolver o problema da praga, faziam sacrifícios aos seus deuses, e não havia nada que fizesse com que aquela praga cessasse, e que havia começado a morrer o rebanho, a plantação, as pessoas. E aí então eles têm uma ideia, eles ficam sabendo que na ilha de Creta havia um sábio chamado Epimênides, e eles mandam chamar Epimênides até Atenas, para que ele pudesse ajudar a livrá-los dessa praga. E disse que Epimênides, chegando em Atenas, ele decide fazer o seguinte, ele diz: olha, vocês devem juntar vários porcos, e vocês devem soltar toda essa vara de uma só vez, e diante do altar em que eles pararem, vocês devem oferecer sacrifício, porque de fato é esse Deus que haverá de livrá-los daquela praga. E disse que na cidade, além dos vários altares para várias divindades, também havia até o altar do Deus que eles não conheciam, o Deus desconhecido. E disse que quando eles soltaram aquela vara, todos eles correram e pararam diante da estátua do Deus desconhecido. E aí então Epimênides disse: façam um sacrifício a esse Deus, porque ele os livrará dessa praga. E assim eles fizeram, ofereceram sacrifício, e aquela praga cessou, e ela encerrou. Ou seja, aqueles atenienses, por mais que eles não soubessem quem era esse Deus, eles tinham uma convicção: havia um Deus desconhecido, que era mais forte e mais poderoso do que todos os outros deuses que eles adoravam naquela cidade. Havia um Deus que eles ainda não conheciam, que era o Deus que havia livrado eles de algo que nenhuma das suas divindades era capaz de lidar. E aí então o apóstolo Paulo, passando pela cidade, vendo também aquelas estátuas a várias e várias divindades, ele olha para a estátua do Deus desconhecido, e ele diz então para os atenienses: olha, o Deus que vocês chamam de desconhecido, é precisamente o Deus que eu venho falar a vocês. Perceba, queridos, e é isso que eu tenho dito desde o início, quando apresentei o projeto, que falar sobre cristianismo ou sobre evangelho em qualquer outro contexto que não seja o contexto das escrituras, e pela graça do Senhor, quando eu entrei nessa igreja, eu vi que há algo cunhado nesse púlpito. O que diz? As escrituras. É isso que vocês professam nessa igreja. E olha, nenhuma religião, nenhum sistema de crenças ou de valores que não esteja amparado nas escrituras sagradas pode ser a verdade de Deus. Deus nos deu a sua revelação, e somente essa revelação mostra quem é esse Deus verdadeiro. Por isso, queridos, é possível que vocês se deparem nesse ambiente religioso,
dessa cidade, do nosso país, de outros países, de pessoas que digam assim: olha, mas cada um tem a sua forma de acreditar e de crer. E vocês terão que dizer a essas pessoas: olha, mas vocês não conhecem o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, conforme diz a nossa confissão de fé, é o Deus que se revela nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus que cremos e confiamos. Mas veja só como é então que Paulo anuncia esse Deus desconhecido àqueles atenienses. Ele divide o seu ensino em 3 partes, anunciando sobre esse Deus desconhecido. E penso eu que essa teologia de Paulo aqui precisa ser encarnada também por nós. A primeira característica que ele diz desse Deus desconhecido está nos versos 24 e 25. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina, então, é que Deus é Senhor do mundo. Ele é Senhor de todas as coisas e que Ele não precisa nem de templos, nem de rituais humanos para que Ele possa fazer a sua vontade. Entenda, queridos, que a ideia de congregar é extremamente importante, mas este lugar aqui que nós muitas vezes equivocadamente chamamos de templo, na verdade é o local da adoração comunitária, porque o templo é o nosso coração, é onde Deus habita, é onde Deus está, e esse Deus que não é servido por mãos humanas, Ele também não precisa de um lugar específico, para que Ele possa falar ou ser adorado. Tanto é que nós estamos desde quinta-feira adorando a este Deus, num local que daqui a mais 2 ou 3 meses será também outras divindades que serão adoradas ali, que não o Deus verdadeiro. Perceba que esse Deus, ele não é limitado a um lugar, ou a um espaço, ou a um tempo. E Ele também não precisa da bondade ou da pena dos homens para que Ele possa existir. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos ensina que esse Deus é o Deus que fez o mundo, é o Deus que fez tudo o que existe, e esse Deus, Ele é Senhor do céu e da terra. Conforme diz o salmista, porque tudo quanto existe pertence ao Senhor. Todas as coisas criadas, tudo que veio à existência, a imensidão dos céus, pertence ao nosso Deus, e Ele é Senhor sobre tudo isso. Diferente de outros deuses que são falsos, conforme o salmista diz no Salmo 96, não passam de ídolos. Esse é o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o Deus que criou todas as coisas e que existe apesar de nós e que já existia antes mesmo de que fôssemos criados. Mas ele diz ainda uma segunda coisa na sua teologia sobre esse Deus desconhecido. Versos 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que o homem é criação de Deus. Assim como esse Deus fez todas as coisas, Ele também nos criou. E conforme professamos, nos criou para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. E este homem que foi criado por Deus, ele também precisa desse Deus. Ele depende vitalmente desse Deus criador para que ele possa continuar vivo. Queridos, todas as leis que já foram descobertas da física e da química, que permitem que a existência humana possa continuar havendo,
todas elas são regidas pelo Senhor do universo. Cada lei, cada ordem, tudo o que acontece que faz com que nós possamos continuar vivendo. O simples fato de podermos inspirar e encher os nossos pulmões e depois expirar o gás carbônico e continuar a viver, é obra do Deus que nos criou. E nós dependemos dele. Nós dependemos da tua santa providência, dia após dia. E sabe o que mais que ele nos ensina? É que mesmo que de alguma forma tateando esses homens possam achar a Deus, ele não está longe. Ele é o Deus que por sua maravilhosa graça se revela. Essa é a bênção desse Deus que por muitos é desconhecido. Se eu e você podemos conhecer esse verdadeiro Deus, não foi por obra nossa, mas é porque um dia Ele se revelou a nós. Ele se revelou por meio da sua palavra, e Ele abriu o meu e o seu entendimento, para que pudéssemos crer nele, para que pudéssemos conhecê-lo, e para que pudéssemos entregar a nossa vida a Ele. Até mesmo a obra da santificação, de continuar vivendo uma vida que Lhe apraz, é obra desse Deus grandioso e desse Deus poderoso. Mas a terceira coisa que o apóstolo Paulo fala na sua teologia sobre o Deus desconhecido, versos 28 e 29, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. A terceira coisa da teologia do apóstolo Paulo é que esse Deus que é grandioso, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que nos criou e que por sua santa providência nos permite continuar vivos, é um Deus que se relaciona com o homem. É um Deus que permite ser achado. É um Deus que não está longe de nós e que se vivemos, nos movemos, existimos, é porque fomos gerados por Ele. E sendo então geração de Deus, nós não podemos pensar que o nosso Deus é semelhante ao ouro, à prata, que é trabalhados pela arte, pela imaginação do homem. E diante, irmãos, dessa evidência, que o Deus é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que nos criou e que se revela a nós e que permite que tenhamos relacionamento com Ele. O apóstolo Paulo faz aqui uma constatação muito importante, irmãos. A idolatria é uma grande insensatez. Todas as vezes que qualquer religião ou credo adora a algo ou alguém que não é o Deus verdadeiro, está fazendo uma péssima escolha, porque esse Deus verdadeiro que se revela, Ele permite relacionamento. Queridos, pensando aqui de forma muito pragmática, que grande delírio são essas imagens de esculturas, que grande delírio são essas imagens feitas por homens. Por que nós precisamos de tudo isso, se nós temos acesso ao Deus verdadeiro? Por que precisamos de intercessores, dos santos, das pessoas, se nós mesmos temos acesso ao nosso Deus? No entanto, tudo que também ocupa o espaço de Deus na nossa vida, também se torna uma idolatria. E já que Deus se revela a nós, não pode existir em nossa vida nada que ocupe mais importância do que o próprio Deus. E qualquer outra coisa que roube esse lugar se torna uma idolatria nos nossos corações. Sendo assim, irmãos, a primeira coisa que precisamos saber sobre pregar a verdade em meio à religiosidade é que nós devemos, diante da religiosidade falsa, anunciar ao mundo o Deus desconhecido. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que diante do sentimento de autogoverno,
nós devemos pregar o arrependimento. Verso de número 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Queridos, pastor Heber Campos, o Júnior, ele diz uma coisa interessante num dos seus artigos. Ele diz que o homem, por natureza, ele é redencionista. Perceba que nós temos uma necessidade de direcionar a nossa própria vida, de nos autogovernar. Veja só, se não é exatamente essa a história do pecado. Ainda lá no Éden, quando Deus diz a Adão e Eva, olha, vocês podem comer de qualquer árvore, fruto das árvores do jardim, exceto da árvore que está no centro do jardim. E aí então vem a serpente, faz a proposta, e ela diz o quê? A Adão e Eva, olha, Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão iguais a Deus. Aqui está o sentimento de autogoverno de Adão e Eva. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero decidir o que é bom e o que é ruim. Eu quero ser conhecedor do bem e do mal. Mas vá mais adiante. Chegue lá na Torre de Babel. O que aconteceu ali? Antes, no dilúvio. Deus precisa limpar a terra porque os homens estavam fazendo cada um o que queria fazer. Depois chega na Torre de Babel e eles dizem, olha, vamos construir uma torre. E quando chegar no céu, o que seremos? Iguais a Deus. Poderemos decidir o que é bom e o que é ruim. E aí depois o povo chega no deserto. Moisés sobe o monte para receber a lei. E aí o povo diz, rapaz, Deus está demorando. Vamos fazer um bezerro para adorar. Percebe que todas as vezes que o homem busca se autogovernar, ele entra em apuros. Mas, queridos, essa é a realidade do pecado. O pecado, na minha vida e na sua vida, é uma tentativa terrível de autogoverno. Porque quando eu e você pecamos, nós estamos dizendo, olha, não importa o que Deus me diz na sua palavra, o que importa é o que eu faça, o que eu realmente quero fazer. O que importa é que eu possa cumprir a vontade do meu coração. Como alguns dizem aí fora, siga o seu coração. Olha, que grande roubada é seguir o nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas isso é o nosso desejo de autogoverno, de seguir o nosso coração, de seguir a nossa vontade. Mas diante dessa necessidade humana de se autogovernar, o apóstolo Paulo nos diz, olha, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, porém agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É através do arrependimento que nós somos conclamados a deixar o autogoverno e viver segundo a vontade do Senhor. Lembre que era essa mensagem, como nós bem ouvimos na quinta-feira pelo pastor Hernandes, essa foi a mensagem daquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Arrependam-se. Essa é a mensagem, irmãos, que nós precisamos continuar pregando no contexto religioso. Arrependimento. Arrependimento. Pastor Paul Washer, ele diz que a mensagem do Evangelho é uma mensagem graciosa, mas antes de que possamos proclamar a salvação pelo Evangelho, é necessário que, assim como João Batista, possamos conclamar as pessoas ao arrependimento, arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar-se para Deus. Por isso, em meio à religiosidade, nós temos que pregar também a mensagem do arrependimento. Que a igreja do Senhor nunca deixe de pregar
a mensagem do arrependimento. Que nós nunca possamos abrir mão dessa mensagem em prol de um cristianismo confortável, em prol de uma graça barata, que não é a graça proveniente do Evangelho da cruz. Mas em terceiro e último lugar, se em primeiro lugar nós precisamos, diante da falsa religião, anunciar o Deus desconhecido. Em segundo lugar, se diante do autogoverno, nós devemos pregar o arrependimento. Em terceiro lugar, diante dessa busca do homem pela autorredenção, nós devemos pregar um evangelho cristocêntrico. Veja aí o que diz o verso 31, o último verso que nós lemos durante a nossa leitura nessa noite. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Diante de um mundo que busca a redenção na cultura, nas artes, no sexo, nos vícios, no prazer passageiro dos nossos dias, na religião centrada no homem, nós temos a necessidade de continuar pregando um evangelho que aponta somente para Cristo. Conforme Lutero, lá no século XVI, precisou dizer: solos Christus. Somente Cristo salva, somente Cristo transforma, somente Cristo é a graça que vem do Pai. Somente Cristo pode dar salvação. Queridos, é essa mensagem, como eu disse durante a minha apresentação, que nós estaremos proclamando na Itália. Somente Cristo pode salvar, somente Cristo pode dar a redenção. Essa é a mensagem que vocês precisam continuar proclamando na cidade de Campina Grande. Não há salvação fora de Cristo. Não há nenhum outro meio pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhuma outra forma de encontrarmos salvação, senão no Cristo anunciado no Evangelho da cruz. Mas esse Evangelho, queridos, como diz no verso 31, ele é um Evangelho que há de julgar o mundo com justiça. Isso nos traz a urgência de fazer a missão. Pensar nisso me leva à urgência de pregar o Evangelho aos eleitos da Itália que ainda não ouviram. Porque esse Evangelho que salva também é o Evangelho que condena. Esse Evangelho que transforma a vida dos que se arrependem e entregam aos seus caminhos ao Senhor, também é o Evangelho que irá condenar aqueles que não se dobrarem diante do único Deus verdadeiro. Entende por que é tão necessário que possamos pregar esse Evangelho? Entende por que é tão urgente essa mensagem? Porque chegará o dia, haverá um dia, estabelecer um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é Cristo, aquele que nos dá a redenção, aquele que morreu na cruz, para que pela sua morte nós pudéssemos ser salvos, para que pelo seu pela sua santidade, nós pecadores pudéssemos ser libertos do pecado e pudéssemos ser justificados pelo Pai. Por meio de Cristo nós somos unidos ao Pai, por meio de Cristo nós nos reconciliamos com o Pai, por meio de Cristo a obra do Evangelho continuará sendo feita, assim como foi feita em Atenas no tempo do Novo Testamento, assim como foi feito ao longo da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que continuará sendo feita até aquele dia que, como diz o texto, que foi estabelecido, em que o mundo todo será julgado, em que o varão perfeito virá sobre as nuvens em poder e glória, e todo olho verá, e nós receberemos o nosso galardão eterno. E aqueles que não crerem na mensagem do Evangelho, que são chamados de indesculpáveis, irão sofrer a justa condenação pelo seu pecado. Esse é o Evangelho que crê na graça, na ressurreição, na segunda vinda, e que nós aguardamos pelo grande dia
em que o varão perfeito virá para nos reunir. Ali sim, a igreja invisível, reunida e espalhada por toda a face da terra, e que estará junto, como diz o livro de Apocalipse, povos de todas as raças, língua e nação, e que adorarão ao Cordeiro. É nesse grande dia que nós seremos reunidos como um único povo. Mas enquanto esse grande dia não chegar, nos cabe continuar pregando o Evangelho, mesmo em meio à religiosidade. Continue pregando a verdade, continue anunciando o Deus desconhecido das pessoas, continue anunciando que há arrependimento em meio ao autogoverno, e continue pregando um evangelho que aponta para Cristo em meio desse sentimento de autorredenção. Eu concluo nessa noite falando sobre Oswald Smith, esse mesmo pastor que disse que não era justo que alguém ouvisse o evangelho 2 vezes, enquanto outros não tinham ouvido nenhuma vez. Oswald Smith foi um pastor presbiteriano que viveu em Toronto, no Canadá, na Igreja Presbiteriana do Povo, ou People's Church. E depois que ele foi ordenado ministro presbiteriano, o desejo de Oswald Smith era ser enviado para campos transculturais. E para sua grande frustração e tristeza, ele foi reprovado pela junta de missões da sua igreja, especialmente pelo fato dele ser muito fraco fisicamente, devido a alguma enfermidade grave que aquele pastor enfrentava. E a história conta que Oswald Smith não se deixou levar por essa frustração. Já que Deus não tinha lhe permitido ir ao campo missionário transcultural, ele decidiu que ele faria do seu ministério pastoral e da sua igreja local um quartel-general missionário para enviar outros em seu lugar. A história conta que Oswald Smith não recebia qualquer membro para a sua igreja, antes que esse membro, essa pessoa, não tivesse comprovadamente levado uma ou mais pessoas a Cristo. Ele entendia que não havia razão para se tornar membro de uma igreja, a não ser com o objetivo de ser servo do Senhor por meio da reprodução de discípulos. E o final dessa história é que Oswald Smith enviou para o mundo centenas de missionários durante o seu ministério. Há dados que a Igreja do Povo enviou cerca de 800 missionários para campos transculturais. O apelido desse homem ficou conhecido por Senhor Missões. E a respeito dele, alguém disse que Oswald Smith deu mais ímpeto às missões do que qualquer outra pessoa que já tenha vivido antes dele. Queridos, o pastor Ronaldo Lidório costuma dizer que antes de ser bênção longe, nós temos que ser bênção perto. Se você não é bênção perto, você também não será bênção longe. E por isso é importante que nós possamos, como eu já disse nessa noite, clamar ao Senhor que envie ceifeiros para a sua obra. A mensagem do Evangelho é urgente. Precisamos continuar fazendo a nossa tarefa, onde o Senhor nos plantou. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa universidade, na nossa escola. Continuar pregando o Evangelho do Deus que as pessoas não conhecem. Mas também orar ao Senhor para que Ele envie pessoas ao mundo. E que nós sejamos a resposta às nossas próprias orações. Que o Senhor nos desperte ao envolvimento com a sua santa obra. E que nós possamos pregar a verdade em meio a essa religiosidade que nos cerca. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez. Antes de orarmos comunitariamente, feche seus olhos e ore ao Senhor, colocando a sua vida diante dEle. Talvez nessa noite você precise orar, pedindo perdão ao Senhor. Não sei se fazendo o autoexame
A conclusão é que você tem feito pouco ou nada em prol da grande missão de proclamação do Evangelho, em prol deste grande chamado que o Senhor nos tem feito. E se você, assim como eu, se vê nessa condição, possamos pedir perdão ao Senhor e pedir que Ele nos use nessa santa tarefa. Que possamos nos envergonhar de sermos uma igreja que foi edificada sobre os fundamentos da missão de Deus e fazermos pouco ou até mesmo nada em prol da missão que o Senhor nos chamou, que está no DNA da nossa igreja. Santo e bendito Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra, porque cremos que mesmo em meio à pluralidade religiosa, em meio a um contexto totalmente diverso à sua palavra segue a verdade, segue sendo a verdade, mesmo que todos digam que ela não é a verdade, mesmo que outras falsas verdades sejam pregadas, sejam anunciadas, que a tua igreja continue anunciando o santo evangelho das Sagradas Escrituras, que a tua igreja siga engajada na missão do céu, na missão do alto, de anunciar ao mundo que Cristo salva, que somente o evangelho cristocêntrico é poderoso para dar nova vida e para mudar a nossa vida. Pai, que nós possamos tomar a nossa parte nesta santa tarefa e proclamar a todos quanto o Senhor tem nos dado a chance, que o Senhor nos dê, Pai, a gloriosa missão que o Senhor já nos deu, que o Senhor nos faça encarar a gloriosa missão de anunciar o Deus desconhecido, esse Deus que nós já conhecemos e que se revela a todos aqueles que o buscam. Nos ajuda, Pai, nos desperta e que nós possamos fazer mais do que já temos feito. É assim que nós te oramos, no nome glorioso de Cristo Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez eu agradeço o pastor Flauber pelo carinho, pela receptividade ao conselho da igreja. Que Deus traga também um abraço da Igreja Presbiteriana Memorial e que o Senhor continue abençoando ricamente a sua igreja.